E aí, bem-vindo para mais um vídeo da nossa série aqui sobre o Setembro Amarelo. Eu tô, eu tô muito feliz, cara, muito satisfeito de falar sobre isso, algo que tem tomado mais a minha consciência, a minha atenção, principalmente nesse último ano, que é sobre os índices de depressão, os índices de suicídio, os índices de ansiedade, né? Como que a gente tem que cuidar da nossa vida emocional, porque é uma questão de segurança. Quando você viaja de avião, é, existe sempre a instrução de segurança que é a seguinte: se acontecer alguma coisa, as máscaras de oxigênio caírem, antes de você ajudar alguém, você coloca a máscara em você, para você ajudar outra pessoa. Então, parafraseando e trazendo isso como exemplo, cuidarmos da nossa saúde emocional é extremamente importante, porque se ela não tiver em dia, se a gente não tiver saudável emocionalmente, a gente não vai conseguir cuidar do outro, não vai conseguir cuidar daqueles que estão ao nosso redor. E estar atento aos que estão ao nosso redor para ver se está tudo bem, se está tudo ok, também faz parte dessa responsabilidade. Por isso que o setembro amarelo não pode ser só em setembro, sabe? A gente tem que tomar cuidado, principalmente dentro das igrejas que ainda existe sim um tabu em relação a esse tema. Parece que o crente acha que tem que ser de ferro, o crente acha que tem que ser super-herói. Esses dias eu postei, tava promovendo ali o meu novo e-book, o Tratado de Oração, não, Ansiedade sob Controle, né, que inclusive o link está aqui embaixo para você. E aí veio alguém, comentou um texto embaixo desse vídeo comentou o texto de, acho que Êxodo 15, 26, se não me engano, dizendo que sobre ti, se você crer em Yahvé, sobre ti não virá nenhuma doença, enfim, tirou totalmente do contexto, sendo que na verdade o próprio Jesus declara que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo declara ali em 2 Coríntios capítulo 4, se não me engano, olha, capítulo 4 não, capítulo 11, olha, eu já fui preso, já fui açoitado, já fui não sei o que, vários relatos de pessoas que morreram por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, né? Tanto na Bíblia quanto na história. Então, assim, no mundo nós teremos aflições, mas existe alguém que a gente pode acreditar, que a gente pode acreditar não, que a gente pode depositar a nossa fé. E esse alguém é Cristo Jesus. E esse alguém que é Cristo Jesus nos ensina um jeito de viver com equilíbrio e saúde. Sabe, a mensagem dele, o sermão dele ali em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 6, que é onde nós vamos nos ater hoje, ele é um grande confronto. Porque se tem uma coisa que ocupa a nossa mente hoje são as preocupações. Preocupações com o lado financeiro, preocupações com o nosso futuro, preocupações com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, preocupações com o nosso país, de certa forma, preocupações com a situação econômica, política, financeira do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Essas preocupações elas circundam a vida de todos nós. Só que Jesus ele confronta o ato da gente viver preocupado. Jesus confronta a atitude da gente viver ansioso. Jesus confronta exatamente isso da gente depositar a nossa fé na nossa própria capacidade e esquecer que existe um Pai lá no céu. Ele vai dizer assim, ó, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Portanto, eu digo para vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, beber, ou com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante. Não é. Me perdi. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não colhem nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que preocupe, poderá acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha só, Jesus não está desvalorizando o trabalho. Jesus não está desvalorizando o esforço. Ele não está falando, olha, você não precisa se preocupar, não precisa fazer nada, sabe? Pode ficar aí de boa que Deus vai fazer tudo. Não é sobre isso, gente. Esse texto lido de forma imatura pode nos levar a um completo equívoco do jeito de viver. O que Jesus está falando, ó, que essas preocupações não ocupem o trono da vida de vocês. Que vocês se lembrem que existe um Pai do céu. Porque tanto nessa parte que a gente acabou de ler, quanto em outros trechos que a gente vai ler em seguida, ele vai sempre lembrar que existe um Pai no céu. O Pai no céu as alimenta. O Pai no céu cuida de vocês. O texto vai continuar dizendo assim, ó, verso 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Mais uma vez a pergunta. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Deus veste assim a erva que
a erva do campo que hoje existe e amanhã já é lançada pelo fogo. Não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Mas o Pai, mais uma vez, Jesus se referindo a Deus como Pai, e Pai nos remete a cuidado, Pai nos remete a paternidade, Pai nos remete a amor. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta para cada dia o seu mal. O convite de Jesus é um convite ao presente. É um convite. Quando eu me preocupo demais com as coisas da vida, é isso que eu estou falando para você hoje, é exatamente o desafio que eu mais tenho vivido nos dias de hoje. O Senhor tem conduzido e me levado a um lugar de dependência, a um lugar de necessidade, para que eu entenda a sua natureza paternal. Então o que eu estou falando hoje é exatamente o que eu estou procurando em Jesus viver. Estou sendo bem vulnerável aqui para você entender que a gente está nessa junto. O desafio que Jesus propõe, e de certa forma impõe, é o seguinte, olha, se eu me preocupo demais com essas coisas, se essas coisas ocupam o trono do meu viver, significa que eu não entendi a natureza do Pai. Evidentemente que a preocupação em um certo nível, ela nos leva a se planejar, a se precaver, a se cuidar. Porém, quando as minhas totais atenções estão para os problemas e não por aquele que está por trás de tudo isso, não para aquele que é o nosso Pai Celestial, significa que eu não estou depositando a minha fé nele. Que a minha fé está nas minhas próprias capacidades. E desculpa, as nossas próprias capacidades nunca serão suficientes. Os seus diplomas nunca serão suficientes para que a gente viva uma vida livre de preocupações. É saudável e é bíblico nós corrermos atrás de nos capacitarmos, de nos formarmos, de darmos segurança para os nossos filhos, para a nossa família. Desde que isso não ocupe o trono do viver. Desde que a busca pelo ouro e pela prata não ocupem o trono do meu viver. Porque isso também revela, além de uma falta de fé no Pai, isso revela a minha vaidade, o meu orgulho. Eu estou correndo para ter. Prosperidade é bíblico, tá, gente? Prosperidade é bíblico. Inclusive, um dos patriarcas que foi Abraão era rico. O problema não é a riqueza, o problema é como eu enxergo ela. O problema é como eu lido com ela. O problema não é o poder, não é o cargo, mas sim como eu lido com ele. Tem gente que não pode ter um cargo na igreja que acha que é rei do mundo. Quem é fiel no pouco também será no muito. E se eu não sou fiel no pouco, eu não serei no muito. Mais uma vez, o convite do Senhor é: os pagãos se preocupam com essas coisas, mas vocês têm um Pai. E buscar, pois, em primeiro lugar, não tem a ver com prioridade. Deus não quer ser o primeiro da sua lista. Tem a ver com você entronizar o Senhor. Tem a ver com que Ele seja o centro de todas as coisas. Portanto, Ele é o centro no trabalho, Ele é o centro na igreja, Ele é o centro na família. Isso que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando os meus olhos, o meu alvo é a presença, quando o meu alvo é o Senhor, quando o primeiro mandamento ele é cumprido de forma exemplar, de forma orgânica, de forma sincera, amando a Deus mais do que todas as outras coisas, as outras vão sendo acrescentadas, porque cada ação minha, ela tem um propósito, ela tem uma consciência de que existe um Pai. E o Pai vai cuidando, o Pai vai acrescentando. E eu entendo que ficar me preocupando com aquilo que eu vou comer, com aquilo que eu vou me vestir de forma exagerada, de forma exacerbada, não vai acrescentar mais nada. E vai me levar a um lugar de desconfiança, de mérito próprio. Mas quando eu aceito a paternidade, eu entendo que em mim não existe mérito nenhum. Que em mim, não importa o quanto eu estude, trabalhe e me capacite, em mim não vai haver mérito. E as minhas capacidades, habilidades nunca serão suficientes. Que fique para nós a lição que Jesus ensinou milênios atrás. Basta para cada dia o seu mal. Nós temos um Pai do céu
que se é capaz, que se não deixa faltar nada para as aves. Ele sabe exatamente daquilo que precisamos, da forma que precisamos. Tudo aquilo que vai corroborar para que o caráter de Cristo seja formado em nós, ainda que não seja a vontade que você espera, ainda que não seja aquilo que você espera, ou da forma como você espera, ou não seja da forma como você idealizou. Que possamos voltar os nossos olhos, voltar a nossa fé, voltar o nosso coração, a nossa devoção para o nosso Pai que está no céu e que tem cuidado de nós. Meu novo e-book, Ansiedade sob Controle, o link está disponível aqui embaixo. Adquira, seja muito abençoado. E se você tem gostado desse conteúdo, já se inscreve aqui, curte o vídeo, compartilha com as pessoas próximas a você, para que essa mensagem também as alcance. E a gente se vê no próximo vídeo.